Prefeito Raimundo Angelim, nosso convidado no Gazeta Entrevista. Prefeito, agora tem perguntas dos internautas para o senhor. Tem aqui 3 internautas. Está aqui o Sérgio Machado, o Messias da Silva. Tem mais um aqui, rapaz, que é são esses 2. Messias da Silva e o Sérgio Machado. Eles perguntam o seguinte: boa noite, Alain, boa noite, prefeito. Ambos, né? Gostaria de saber se o prefeito Raimundo Angelim não tem intenção de ser candidato ao Senado Federal, porque 2014 ainda está longe, mas nos corredores da política já dão como certa essa possibilidade. E o Messias ainda vai mais longe. Ele diz o seguinte: ou teremos uma aliança do prefeito Raimundo Angelim com a ex-senadora Marina Silva para o governo do Acre? Eita, prefeito, já pensou? E aí? Qual é o futuro político de Angelim? Eu vou continuar na política, já falei aqui para você. Quero agradecer ao Sérgio, ao Messias. Mas eu vou colocar o meu nome em 2014 à disposição do meu partido, da Frente Popular, para qualquer eventualidade, não é para senador. Vou colocar à disposição. Se o partido achar que eu deva colocar meu nome para deputado estadual, vou ser candidato. Se for para federal também, para senador também. Ou se o partido disser, não, você não serve para nenhum desses cargos, fique só com militante. Acho difícil. Eu vou ser militante. Acho difícil. Agora, o mais importante é você colocar o seu nome à disposição para o trabalho, né? Tudo na minha vida, Alain, foi muito difícil, né? Por exemplo, ser prefeito só pelo diletantismo do poder, talvez seja bom. Para ser prefeito, para dedicar a vida à prefeitura, é um cargo muito difícil, né? Então, eu não faço nada assim porque é legal, porque vai ser bom. Faço o que é que eu posso extrair dessa possibilidade de ser candidato a algum cargo eletivo para o meu povo. Ou você um senador, um deputado federal, estadual, apenas para ser, apenas para usufruir das benesses, das facilidades, não me interessa isso. Agora, se eu tiver a possibilidade de colocar o meu nome e dizer, não, eu posso ser, quero ser, porque eu posso ajudar o meu estado, aí eu serei. Porque uma época na universidade, no tempo do professor, quando o professor Moacir deixou a reitoria, eu era o candidato natural a ser reitor. Uhum. Eu lembro de uma gazetinha do Silvio Martinelli, na antiga Folha do Acre, ele dizia assim, o meu mano, Pedro Martinello, é o candidatíssimo a reitor. Mas se esse garoto, esse menino Angelim for, não será. Porque eu fui aluno do professor Pedro. Uhum. E eu disse, não, eu não estou preparado para ser reitor. À época eu digo, não sou preparado para ser reitor. E eu não fui. Aí disseram assim depois, Angelim, tu deixou passar o cavalo branco selado. Não trata-se de cavalo, não trata-se disso, trata-se de responsabilidade. Uhum. Então, se a época de 2014, meu partido, a Frente Popular, achar que eu estou preparado para uma missão, eu estarei. Mas isso não vai ser nem um cavalo de batalha para mim. Muito bem. Rosivan Marques pergunta, boa noite, Alain, também ao prefeito Raimundo Angelim. Gostaria de saber por que a prefeitura não conseguiu administrar o Saerb. E por que Rio Branco sofre tanto com as chuvas, prefeito? O conjunto Oricuri, que o senhor nos prometeu uma urbanização e não saiu. Fique com Deus, prefeito. Prefeito, tem cobrança até hoje, viu? Começar pelo Oricuri. O Oricuri foi um bairro, um coleteamento, um conjunto habitacional que foi financiado pela Caixa Econômica a uma empresa. Que as pessoas adquiriram essas casas através de financiamento. Uhum. E quando nós tivemos, na época que eu assumi o primeiro mandato, era dado como o Oricuri todo, com a infraestrutura toda pronta. Pela empresa que vendeu os lotes. Alguém assinou, alguém declarou, que não foi eu, que isso é muito tempo, eu não era nem prefeito nessa época, de que o Oricuri estava totalmente urbanizado. Ruas pavimentadas, iluminação, com água, esgoto e tudo. Uhum. E esse tempo todo a gente ficou dando manutenção à rua principal. Mas ali tem que passar por uma auditoria, um trabalho investigativo para saber a origem. Por que foi dado como totalmente concluído e não está. Mas quem deu como concluída? A Caixa Econômica, a empresa que vendeu os lotes, prefeito? A incorporadora? Quem foi que fez isso? A prefeitura não foi. Né? E na minha gestão não foi. Agora, o bairro Oricuri é um bairro que algumas ruas viraram verdadeiras crateras. A gente deu uma melhoria. A rua principal sempre a gente dá manutenção. Uhum. As transversais, né? É muito pouco, mas agora a Rua do Povo está entrando também para dar uma melhorada.
e numa conversa que o Marco Alexandre teve, eu já ouvi do próprio Marcos, e que ele irá priorizar o Ouricuri. Agora, em relação às chuvas de Rio Branco, a gente precisa assistir mais televisão e conhecer outras cidades. Isso não justifica o que eu vou dizer, mas estava em Brasília semana passada e deu uma chuva muito menor do que essa que deu essa semana aqui em Rio Branco. Domingo aqui em Rio Branco. E eram 6 da tarde, 18 horas, 19 horas, e a TV lá de Brasília mostrou pessoas todas de terno e sentadas em cima do capuz do carro, esperando socorro, porque o carro estava totalmente submerso. Eu vi empresa de ônibus, com ônibus parado, o carro de bombeiro parado ao lado e as pessoas pulando pela janela, saindo pelaquela tipo de avião, tipo uma saída de emergência. Uma saída de emergência para ir para o caminhão do bombeiro para serem... Isso em Brasília. Isso em Brasília. São Paulo sofre, São Paulo, capital, Belo Horizonte. Rio de Janeiro. Rio Branco, o que é que ocorre? Cada vez que você vai impermeabilizando a cidade, cada vez que você vai ampliando mais ruas asfaltadas, mais dificuldade você vai ter para escoamento dessas águas. À medida que você faz drenagem, que você vai canalizando essas águas, mais tem a possibilidade de pontos de alagamento. Pontos de alagamento. Mas então, Rio Branco, em relação às demais capitais do Brasil, inclusive capitais riquíssimas, ela tem problemas muito menores do que essa cidade. Essa última chuva que deu, nós tínhamos exatamente à noite, ficou eu, a Dora, o Evandro, o Jackson e o Cesário, um telefonando para o outro para saber exatamente os pontos que estavam transbordando, para o dia seguinte a gente estar ajudando. Rua 7 de Setembro, alguns pontos onde teve o maior problema. Em relação ao Saeb, o que é que ocorre? O governo federal liberou recursos para o governo do estado para ampliar a rede coletora de esgoto e a construção da estação de tratamento de esgoto, como também ampliar a rede de distribuição de água de Rio Branco. E o estado começou a fazer pelo DEPASA. Isso no governo do Binho e continuidade do governo do Jorge. Aquela conversa que alguém andou falando aqui na cidade, que só o município recebeu 300 milhões, isso é mentira. Isso é falta de responsabilidade de quem disse essa mentira, de que o município de Rio Branco tinha recebido 300 milhões para saneamento. Eu me lembro do Semi Ferraz ter me dito aqui 150 milhões. O ex-presidente do Saeb. Para o estado, para o município não veio. Mas ele falou do município. Os únicos recursos que veio para o município foi financiado pelo BNDES, que foi para fazer o novo Calafate, o Vanderlei Dantas, para colocar água, esgoto e pavimentação, o que nós fizemos, que chegou a 40 e poucos milhões. Agora, o estado recebeu muitos recursos no governo do Binho. Então o Semi viajou na maionese quando ele deu essa informação. Mas não foi só o Semi, não. Teve outras pessoas que andaram falando. O que é que ocorre? O estado, na hora que ele concluir todo esse trabalho, ele vai ter que repassar esses serviços para o município. O município ia ter que assinar, estou recebendo tantos quilômetros de redistribuição de água. Tem que dar manutenção. E vai ter que dar manutenção. Que é caríssimo. Hoje, atualmente, o município já não tem condições de manter. Quiçá quando o estado passasse todos esses investimentos para você manter. Uma nova estrutura. Então, você quando que fez a pergunta, é bom, quando você está na gestão pública, você tem que ter a coragem de ser sincero e conhecer os seus limites. Eu não poderia dizer assim, não, o município fica e você sabendo que poderia o estado ter mais condições financeiras de arcar com essas despesas para colocar água nas torneiras das pessoas e ampliar esse serviço. Porque para o município, para a pessoa que mora em Rio Branco, não interessa se é o estado ou o município que está... Ela quer água na torneira. Quer água na torneira. Verdade. Então, isso que eu fiz. E é tanto que logo que eu fiz isso, eu estava numa reunião da MAC, Alain, ao meu lado sentou o prefeito Wagner Salles, que é o vice-presidente da MAC, e ele disse, Angelino, tu fez a melhor coisa, eu vou marcar audiência com o governador Tião Viana para também fazer isso, mesmo que você fez. E ele marcou uma audiência com o governador Tião Viana para fazer a mesma coisa. Só que nos períodos de eleição, aí todo mundo... Então eu não estou preocupado entre uma eleição e outra, estou preocupado com o que é melhor para a cidade. Prefeito, tem muita pergunta aqui, eu vou pedir para o senhor correr um pouco mais com a sua resposta, pode ser? É porque eu tenho que responder tudo. O senhor tem que responder tudo e o senhor fala bem. Vamos lá. Olha aqui, ó. O Gerclenísio, rapaz, o Gerclenísio Furtado. Gerclenísio Furtado. Alain, pergunte ao prefeito quais as situações mais difíceis que ele enfrentou durante esse período como gestor de Rio Branco. Abraços, prefeito. Eu vou aproveitar e também lhe perguntar. E aquilo que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu por conta das intempéries que a gente enfrenta como na gestão pública? Coisa mais difícil é o trabalho de educação ambiental da população.
Eu lutei esse tempo todo, investimos recursos na mídia para fazer coleta seletiva, por exemplo. E hoje você faz a limpeza de um bairro, quando você conclui no dia seguinte... Tá sujo de novo. Mesmo jeito. Não estou falando do lixo doméstico. É o entulho. Aquele é o entulho. Você termina de construir uma praça, com 6 meses, 1 ano, ela está totalmente deteriorada. A praça, a academia ao ar livre que eu fiz lá no Recanto dos Buritis, atrás de um centro de saúde novo. Com 15 dias eu passei lá os domingos, eu saio do meu carro domingo olhando essas obras. Estava lá as 2 papeleiras, uma totalmente quebrada, um painel que tem toda a instrução de quando a pessoa chega ali e dizer como é que eu vou fazer esses exercícios, que é uma instrução. Claro. Rasgado, arrancado. Quando a gente vai numa escola que está nova, um centro de saúde que já está todo arranhado, sujo. Então, aquilo que você faz, o que é público, tem que ser tratado com mais carinho do que aquilo que é nosso direito privado. Então, verdade, a parte da educação ambiental, da educação da preservação das pessoas, preservação dos bens públicos. Eu poderia ter investido mais na mídia sobre isso, mas infelizmente isso aí deixei muito a desejar. Hoje as pessoas têm que ter um carinho especial pelas coisas que são públicas. Você não acha que isso, além de começar em casa essa educação, também tem que ser levada a cabo no ensino fundamental, prefeito? Eu investi muito nas escolas, das crianças, que eu acredito muito que as crianças podem levar essa mensagem para os pais. Uma nova geração mais consciente. Eu já vejo pessoas na cidade que saem com um papelzinho caminhando na mão até encontrar uma papeleira e colocar. Você lembra que Rio Branco não tinha papeleiras na cidade? Verdade. Hoje tem mais de 1000 nos postos. Você já vê isso. Mas você vê também, como eu vinha para cá agora, aqui na via, aqui na Antônio Rocha Viana, na minha frente um cara, uma família, e o motorista joga uma lata de refrigerante no chão, lá de fora. Podem atingir uma pessoa. Você ainda vê isso, as pessoas sujando. Então, essa questão da preservação. Agora, do ponto de vista do que eu fiz, eu não arrependo, Alan, de nada do que eu fiz. Obviamente que eu faria melhor agora pela maturidade. Você vai aprendendo, você vai ficando mais maduro, mas do que eu fiz não me arrependo de nada. Agora, acho que ainda há muito se fazer pelo Acre. Plasticar, já tinha dito isso naquela época. Verdade. Uma cidade nunca vai estar por acabado, uma cidade sempre está em processo. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Outras perguntas aqui, muita gente perguntando, rapaz. É a audiência do seu programa. Renan Pontes Leite, meu amigo Renan Pontes Leite, grande poeta de Sena Madureira. Boa noite, Alan Rico, boa noite, prefeito. Gostaria que o prefeito falasse a respeito dos estragos causados pela chuva do último domingo. A prefeitura, naturalmente, deve dispor de um plano para corrigir esse problema crônico. O prefeito falou ainda há pouco dessa questão da chuva. Mas tem um caso aí, realmente, até no Barra e Barral, o vento levou algumas telhas, destelhou, choveu dentro e algumas salas teve o forro de gesso, né? Estragado. Nós paramos um dia para recuperar. Agora, quanto às chuvas, às tempestades, nós temos que agradecer a Deus de no Acre não ter... Um furacão que nem o Sandy lá nos Estados Unidos. Deus o livre, né? E isso acontece em várias partes do mundo, né? Agora, as nossas chuvas torrenciais são chuvas amazônicas desta época. Nós temos que estar cada vez mais, evitar de colocar lixo nos córregos, nos bueiros, porque muitas vezes eu chego, a rua está alagada. Quando a Censul chega, é porque a boca de lobo está totalmente cheia de papelão, garrafa, de sofá, de fogão, tá tudo. Aí você tem que retirar aquilo para poder a água ter um curso normal. Eu acho que o Renan, ele faz essa pergunta, que é até a mesma pergunta do Willamis, que ele diz o seguinte sobre... é a pergunta de outro internauta aqui, que eu até anotei. Ele falou da forte chuva de domingo, algumas ruas que recebem... Foi 58 milímetros de chuva domingo. É muita chuva. 58 milímetros. Algumas chuvas que receberam intervenção do Ruas do Povo foram alvo de reclamações de moradores porque tiveram muita lama entrando nas suas casas. Inclusive, alguns sites mostraram essas fotos. Nesse caso, prefeito, a obra está em construção. Aí dá uma chuva, a calha da obra é um pouco mais alta, entrou lama nas casas. Quem é que resolve isso, prefeito? Quem é que paga por esse problema? No caso... Foi inclusive, a questão levantada foi até de uma rua das Ruas do Povo. No caso das Ruas do Povo, o morador tem que procurar o DEPASA, né, para o DEPASA mandar verificar em loco, né, os estragos para se responsabilizar por isso. Naquilo que são ruas que é a prefeitura que está executando, tem que procurar a prefeitura, meu gabinete, ou a EMURB, para a gente também fazer essa verificação em loco. Agora, realmente, nesse período que a gente está...
A bem da verdade é a época de parar essas terraplanagens para novas ruas. Porque essa época agora da gente tá fazendo tapa-buraco, porque você tá terraplanando uma rua, vem a chuva, Estraga o trabalho todo. o trabalho todo. É dinheiro perdido, né? Além de dificultar o ir e vir das pessoas. Sem dúvida. sem Então dúvida. esse não é o período adequado para você continuar fazendo trabalho de terraplanagem. Tem que parar mesmo. Prefeito, nosso tempo está esgotado. Eu quero pedir perdão aos demais internautas, porque são muitas perguntas e às vezes não dá tempo da gente fazer. Mas eu quero deixar, prefeito, aqui uma fala nossa, de toda a equipe da TV Gazeta. Durante todo esse período de 8 anos que o prefeito Raimundo Angelim esteve à frente da gestão de Rio Branco, os nossos telejornais, os nossos repórteres fizeram muitas reportagens com reclamações da população sobre uma rua que faltou o asfalto, de um morador que reclamou que o lixo não foi recolhido, da falta de água num bairro. O senhor acompanhou isso na tela da TV Gazeta, porque a TV é também um porta-voz da sociedade. Claro. Em nenhum momento, nesses 8 anos, o prefeito Angelim, de alguma forma, ou cerceou, ou censurou o trabalho da TV em nenhum momento. O prefeito Angelim é um democrata. Ouviu reclamação, o que a gente costuma dizer na imprensa, a porrada que a população dá. E o que ele fazia? Gente, vamos tentar resolver, vamos levar uma equipe, um verdadeiro democrata. E o que o recado que eu dou para você, Marcos Alexandre, que eu creio que vai ser um democrata também, é seguir a linha do prefeito Raimundo Angelim, que ouviu muita reclamação, que viu a população se expressar na telinha da TV Gazeta, mas que foi de uma elegância e de uma democracia tremenda, que é o papel de um gestor moderno como o prefeito Raimundo Angelim. Prefeito, eu sei que o senhor vai se dedicar à sua família nesse período, vai tirar um descanso, tirar umas férias também. Parabéns pela gestão, parabéns pelo trabalho, viu, prefeito? Muito obrigado, Alain. Eu acho que qualquer homem público, homem ou mulher que exerça um cargo público, tem que estar preparado para as críticas. As críticas sempre nos reanima, sempre nos corrige, sempre muda rumos, né? E eu sempre tive um respeito muito grande pela imprensa. Eu acho que aquele gestor que é resistente à liberdade de imprensa não é um gestor moderno nem adequado para o momento. Eu acho que a imprensa, eu vi aqui, em todos os programas, eu estive aqui na TV, em todas as TVs, e sempre com a mesma forma. Nunca liguei agradecendo, nunca liguei um elogio e também nunca liguei reclamando de uma crítica. Cada um tem que fazer o seu papel. Nós temos que saber extrair das críticas aquilo que você pode mudar para melhor. E eu quero agradecer a você, ao Martins, à equipe, ao Roberto, agora toda a equipe da TV Gazeta, que sempre me tratou com muito acolhimento, com muito respeito e com amizade. E eu quero dizer que quero te parabenizar pela belo programa que você faz, pela audiência e pela forma respeitosa que você sempre me tratou. E você que está nos assistindo, meu muito obrigado e que Deus possa abençoar você e sua família. Obrigado, prefeito. Sucesso, que Deus o abençoe, o senhor merece. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.